aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois à pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando, eles não veem, e ouvindo, eles não escutam nem compreendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver. Porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos, queridas irmãs, estamos aqui hoje nesta quinta-feira. Como essa semana está passando rápido, já estamos na quinta-feira. Para mim ainda parecia terça, quarta, a gente é uma velocidade imensa. Quinta-feira da 16ª semana do tempo comum. E também estamos, claro, fazendo o corte, Arquimig, que é o quê? É a partilha do pão da palavra. Sempre após a missa, nós vamos publicar no YouTube apenas a homilia, para aquelas pessoas que gostam de ouvir a pregação, ouvir o Evangelho. Aliás, por falar no Evangelho, anota aí esse texto de hoje. Mateus, capítulo 13, versículos de 10 a 17. Por que eu estou falando marca aí? Eu confesso a vocês que eu nunca vi, aliás, a gente sempre vê, né? Mas hoje, nesse dia de hoje, acho que cada dia é um dia, mas como hoje eu estou percebendo, se eu posso dizer melhor, hoje, nessa quinta-feira, dia 21, hoje, como eu percebo que este Evangelho que acabamos de ouvir é uma descrição perfeita, feita por Jesus, de como está o ser humano nesse exato momento da história. Você reparou isso? Os discípulos vão perguntar a Jesus: Senhor, por que tu falas em parábolas? Por que tu falas em parábolas? Então Jesus explica, mas ele explica mostrando que o ser humano daquela época não está muito diferente do ser humano de hoje. Por que ele fala em parábolas? Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios no reino dos céus, mas a eles não. Então, primeira coisa, ele escolhe pessoas para partilhar os mistérios do reino dos céus. E nem todo mundo. Aliás, ele, não sei se é Lucas capítulo 10 que ele fala,
Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. A gente sempre olha essa palavra dos chamados e os escolhidos só no aspecto de ser padre, né? Os operários da vinha. A gente sempre colocou esses textos como se fossem textos vocacionais. Mas, na verdade, não. É um texto para nós cristãos. Nós somos e fomos chamados por Jesus a partilhar com Ele e a aprender com Ele sobre os mistérios do reino dos céus. Mas, por que nem todo mundo é chamado, é escolhido? Se muitos são chamados, mas por quê? É porque Jesus ele é seletivo? Não, Jesus não é seletivo. Apesar dele chamar quem ele quer. É porque muitas das vezes as pessoas que ele chama não quer segui-lo. Nem todo mundo quer ser discípulo de Jesus. Vide, né? Eu descobri que é vide, não é vede. Vide o jovem rico. Lembra do jovem rico? Uma coisa só te falta. E o que te falta? O que me falta, Senhor? Larga tudo que tens, doa aos pobres, vem e segue-me. Nem todo mundo quer fazer esse caminho do vem e segue-me. Ser discípulo de Jesus, compartilhar os mistérios do reino, é ter que abrir mão da sua própria vida, dos seus próprios planos, ou colocar a sua vida e de sua família nos caminhos do Senhor. E nem todo mundo ambiciona isso. Muita gente quer ambicionar os confortos do mundo, do dinheiro, do poder. Por isso que nem a todo mundo, por opção das pessoas, é dado o poder de se conhecer os mistérios do reino dos céus. Que fique claro isso. Mas aí ele continua dizendo aqui: pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. Ele está dizendo aqui o seguinte: como é difícil partilhar, ser discípulo. Como é difícil. Como é contraditório às vezes. Você ser discípulo de Jesus, você compartilhar os mistérios do reino, e aí quando eu falo os mistérios do reino, a gente pensa o reino de Deus um lugar, né? O reino não é um lugar, gente. O reino é uma pessoa, é Cristo. Claro que existe o reino dos céus, que é o quê? É estar diante de Deus, é estar diante de Cristo, é estar com Cristo, é estar no Cristo, é estar em Deus, é o que a gente chama de vida eterna. Quando a gente fala reino dos céus, a gente pensa reino, né, naquele conceito geográfico. Mas a gente tem que pensar existencialmente. E é realmente contraditório, difícil de entender. Se foi difícil para os apóstolos que estavam diante de Jesus, histórico, físico, né, pessoa humana, para nós, enquanto igreja, também é complicado, o corpo de Cristo. Pois a pessoa que tem será dada ainda mais, e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. Esse pode ser aqui, ó, Jesus pode estar dizendo assim: o que é esse ter aqui, Fábio Luiz? A pessoa que tem um dom, a pessoa que tem, a gente pensa também em bens materiais, né? Mas não, a pessoa que tem um dom, que tem responsabilidade, que tem disposição para trabalhar, isso será amplificado no discipulado. E a pessoa que não tem, aquela pessoa que é pusilânime, ou seja, preguiçosa, será tirada ainda. Porque requer comprometimento você seguir Jesus. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem. Isso é muito típico do mundo de hoje. Hoje, através das lentes da internet, a gente olha tudo,
mas não vê quase nada. Ouvindo, eles não escutam, nem compreendem. Por que não compreendem? Porque nós não estamos sabendo processar. Está funcionando? Porque está... Olha, tem 2 ângulos aqui agora. As pessoas não estão sabendo processar, não estão sabendo parar para pensar, não estão sabendo discernir. Quantas e quantas pessoas, às vezes, vêm aqui sentar-se aqui à tarde com o Padre João, e, às vezes, a gente para e reflete um pouco, a pessoa olha e fala assim, eu não tinha pensado nisso. As pessoas estão assim, exatamente assim como diz o Evangelho. Olham, mas não veem. Ouvindo, eles não escutam, nem compreendem. Eu vou dizer uma coisa muito engraçada. Eu estava numa paróquia, Fábio, nesses meus 23 anos de padre, que o padre anterior, ele fechava a casa todinha. Era tudo fechado, tinha aquele, como é que é o nome daquilo? Blackout. Era tudo fechado. Era um mistério. Os vizinhos, era uma comunidade pequena, todo mundo queria saber o porquê que ele tinha fechado. O padre, ele era discreto, ele não queria ser atrapalhado na sua privacidade. Aí eu falei assim com a minha mãe, na época, mãe, você quer ver acabar esse mistério? Ela, o que você vai fazer, meu filho? Simplesmente eu vou abrir as janelas todas. E vou deixar as janelas abertas. Em 1 mês, a senhora vai ver, eles não vão mais querer saber, porque eles vão me acompanhar todos os dias, a minha rotina dentro de casa, e eles vão perder esse interesse. E foi dito e feito. Eu abri as janelas todas, expus a minha vida dentro da casa paroquial durante 1 mês, 1 mês e meio, as pessoas nem reparavam mais que as janelas tinham blackout. Que as pessoas sabiam, ali, tal hora, o Padre João faz isso, faz aquilo. E eu sou muito metódico ainda, não parece não, mas sou. Então, assim, as pessoas perdem o interesse. Elas olham e veem. Mas é engraçado, né? As pessoas olham e veem o que não deve. As coisas boas, as pessoas não gostam de ver. Ou não querem ver, ou fingem que não veem, porque tem isso também. Nós estamos numa sociedade que olha, mas finge que não vê. Por isso que eu digo que esse texto de hoje, Fábio Luiz e Janete, meus irmãos e minhas irmãs, ele é muito realista. Deste modo se cumpre a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver. Aliás, está aí o motivo de Jesus falar em parábolas. Ele está cumprindo o Antigo Testamento. Ele está cumprindo a profecia de Isaías. E aí ele fala uma coisa que é verdade. Sobretudo neste tempo de polarização. Eu gosto muito, Fábio, vocês também, de assistir esses podcasts. Mas, atualmente, começou a temporada da polarização política. Então, tudo vai ser militância agora. Seja de esquerda, seja de direita. Agora eu vou receber os candidatos, muitos deles virão me procurar esse ano, sempre vêm, e eu os acolho assim, com muito carinho, porque eu sei que não é fácil ser político. Não é fácil. Até porque o sistema político é um sistema que precisa ser transformado, e não só o político, mas tudo se torna, nesses podcasts hoje, militância política. É qual Copa do Mundo, né? Na época da Copa do Mundo, tudo é futebol. Na época de novela, tudo é novela. E ele fala aqui no versículo 15 uma coisa que é a grande realidade do ser humano e talvez o grande desafio da evangelização. Ontem, qual foi o evangelho mesmo? Vamos ver se vocês lembram. Da semente.
E ele fala, dentre uma das sementes que cai em terra seca, dura. E ele diz aqui, o coração deste povo, porque o coração deste povo tornou-se insensível. Nós estamos perdendo a sensibilidade, nós estamos perdendo a empatia. Eu estava ouvindo, saiu agora o documentário sobre a morte, dos 30 anos da morte da Daniela Pérez. E eu estava vendo o depoimento do ex-marido dela, o Raul Gazola, ator, professor de jiu-jitsu. Ele falava, né, do perfil dos assassinos, do psicopata, que ele é capaz de matar uma pessoa e tomar um cafezinho e achar que não é com ele. A insensibilidade, ela chega a ser hoje uma coisa fisiológica. Quanta psicopatia! Quantos casamentos são formados onde as pessoas não se conhecem? E aí, depois que se casam, vem realmente quem são as pessoas. Tantos relacionamentos são formados não pelos motivos certos. E isso é por causa dessa insensibilidade que a gente cria, esse egoísmo. Parece que a gente se tranca, se fecha dentro de nós, e aí a nossa vida só projeta no outro, projeções, projeções, projeções. Isso é muito perigoso. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos. Parece que Jesus está falando de quem? Da nossa sociedade. Nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Tem gente que ainda fala que você colocar o coração nas coisas, você tem que colocar só a razão. Parece um demérito colocar o coração. Parece que amar, perdoar é uma fraqueza, quando na verdade é força. Felizes sois vós, porque os vossos olhos veem, os vossos ouvidos ouvem. Em verdade eu vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Senhor, que essa trave dos nossos olhos caiam. Que esse tampão que está sendo colocado em nossos ouvidos caiam. E a gente possa ouvi-lo. Que a gente possa vê-lo. Que a gente possa experimentá-lo, conhecê-lo. Que o vazio do nosso coração possa ser preenchido pelo Teu amor. E Teu amor misericordioso. Teu amor gratuito. Teu amor ágape. Teu amor entrega de si. Amém.